Olá, eu sou a Giovana e eu tô aqui mais uma vez super feliz e agradecida porque eu tenho a oportunidade de compartilhar algumas reflexões e pensamentos que eu tive e vou ter aqui junto com vocês a respeito do livro Anticristo, de Nietzsche. Então hoje a gente vai pegar mais uma vez alguma parte, alguma oração que ele escreveu aqui e vai destrinchar. Já levando para os recados, que eu vou rever alguns conteúdos com vocês, para a gente relembrar, né, o que é cristianismo, os poderes que ele traz, para poder entender melhor a leitura. Eu não sei se vai ficar muito longa, mas o meu intuito é gravar hoje, pelo menos mais 3 vídeos, ou analisar mais 3 orações aí com vocês a respeito do pensar dele. E o meu intuito aqui com isso é fazer não você concordar comigo, porque até mesmo a Giovana de amanhã, e eu tenho certeza que a Giovana de anos atrás talvez não concordasse com diversos pensamentos ou diversas críticas que eu estou trazendo aqui. Mas a ideia principal é te fazer refletir a respeito desses pensamentos. Lembrando que o intuito principal, o mor da questão, é agir corretamente, procurar o bem, né? A ética e moral no seu ato mais pleno de vivência. Esse é o meu intuito como ser humano, buscar isso e ser essa melhor versão. Então, é interessante a gente discutir diversos pontos e ver a afinidade de certos atos, sendo eles bons ou ruins, mediante as nossas atitudes também. E é por isso que eu estou fazendo essa série, compartilhando aqui, para quem quiser assistir, não é obrigação de ninguém. E então vamos iniciar a leitura e a análise de mais um trecho de Nietzsche. Livro de anotações na mão, lápis e o seu livro, ou caso você só queira escutar aquilo que eu estou falando e toda a reflexão em cima, também é muito válido, caso você queira lavar uma louça, sei lá, fazer alguma meditação, não precisa necessariamente assistir, apenas escutar, você também aprende muito, ok? Lembrando que a gente já está na 5ª parte, já tem outros 4 vídeos a respeito. Eu indico assistir porque cada um deles traz um aprendizado, uma reflexão específica, ainda que a gente faça alguns adendos aqui neste vídeo. Por exemplo, eu vou reestudar com vocês o que é cristianismo, eu vou reestudar aqui os 3 poderes, só para lembrar e que esse vídeo aqui seja muito mais enriquecedor do que poderia ser, pelo fato de a gente não lembrar de alguns fatos importantes para o nosso aprendizado. Passando por cima bem rápido, poder é a capacidade de uma pessoa, grupo ou instituição de influenciar, controlar ou exercer autoridade sobre as outras pessoas, eventos ou circunstâncias. Os 3 poderes são econômico, ideológico e político. Então, o poder ele exerce algum tipo de força, essas forças são econômicas, ideológicas e políticas. A gente chegou à conclusão de que eu, como ser humano, eu gostaria sim de ter poder para influenciar de certa forma, da minha crença positivamente, né, eticamente, no meu próprio país, na minha própria sociedade. Então, eu cheguei à conclusão de que sim, eu gostaria de ter poder. Porém, no último vídeo, eu terminei me questionando, será se o poder que eu quero vai fazer realmente tão bem assim para a sociedade conforme eu desejo, já que eu desejo poder para mim, para eu ter um certo conforto, para eu ter uma certa qualidade de vida e também exercer essa qualidade de vida na vida de outras pessoas. Então a gente se terminou com esse questionamento. Será se o poder realmente ele é algo que eu posso impactar positivamente na vida de outra pessoa? Será que o meu altruísmo vai influenciar de certa forma negativamente? Ou será que é melhor eu agir de forma mais democrata, né? Igualdade para todos, como Cristo traz, e é algo que Nietzsche rebate ali, trazendo e escrevendo o livro O Anticristo, ok? Já que a gente citou o cristianismo, então vamos aqui ver o que o Divo fala, o que significa. Cristo, ele é um ser enviado por Deus para salvar a humanidade do pecado e restaurar a comunhão entre Deus e as pessoas.
Então, ele traz aqui o amor, o perdão, a compaixão e a justiça. Ele liberta o povo. Libertar o povo traz igualdade para todos, né? Traz aí o empoderamento e a democracia, com zero opressão, libertando a alma. Eu deixei no vídeo de poderes, a respeito do cristianismo, dos poderes que a gente trouxe aqui, que é o terceiro vídeo, que, na verdade, há Cristo e há a igreja, né? São duas coisas. A religião. A religião, a gente percebe que ela controla através do medo, através do ego, através de impor algo. Impor é um poder. A igreja, a gente sabe que ela tem um poder na nossa sociedade muito grande através desse controle. Então, desde já deixo minha primeira crítica. A igreja, a religião, ela não é Cristo. E com isso também eu trago que diversas religiões, catolicismo, budismo, hinduísmo, sei lá, qualquer outra, doutrinas também, espiritismo, trazem todas elas um tipo de Cristo, né? Tem Lao Tzu, tem Buda, tem um monte aí que trazem essa iluminação, esse ser que é enviado por Deus para salvar a humanidade através dessa iluminação, que é o que é aconselhado em diversas religiões, ser como Cristo, alcançar esse brilho, alcançar essa luz, que de certa forma é o meu intuito aqui também com vocês, alcançando essa melhor caminho da ética, aonde é que eu posso ser a minha melhor versão e essa minha melhor versão contribuir também para a minha comunidade, para a minha sociedade, né? Esse pensar, eu acho que é de extrema importância. Então, sim, eu, Giovana Souza Ramos, eu concordo, eu pratico e eu trago tanto em meus ensinamentos através da ciência exata e das ciências filosóficas, das ciências sociais, eu trago essa união da ciência exata e da ciência filosófica para uma ética, para um aperfeiçoamento. E essa ética que eu trago nada mais é do que um mundo espiritual, né? Eu acho que a base, ciências exatas e ciências sociais, elas trazem o aperfeiçoamento, formando ali uma trindade que tem uma certa e grande influência da espiritualidade, que nada mais é do que o aperfeiçoamento do nosso ser. E eu acredito muito na nossa sociedade, apesar de que o que mais prevalece, o que mais aparece, na verdade, é o mal, ainda que existam muitas pessoas boas. E por mais que é aquela coisa de Jesus que ele mesmo diz, né? Tem vários textos na Bíblia, na verdade, que falam a respeito disso. Por mais que haja só uma pessoa boa, eu ainda irei lutar por ela. Então, eu também pratico isso, né? À toa que eu continuo gravando vídeos para cá e fazendo todo um trabalho fora daqui, para caridade e para a sociedade como um todo, né? Que é, enquanto eu tiver voz, eu vou lutar pela educação no meu país. Ponto. Então, com isso, né, com essa reflexão bonita que a gente já fez, agora vamos iniciar a leitura realmente. Eu tô caindo de calor aqui, caindo de calor. Tô no Ceará e, gente, alguém me tira daqui, pelo amor de Deus. Voltei aqui já com a minha leitura e algumas anotações a respeito dessa pequena oração para a gente discutir. Então, iniciando. Não devemos adornar e embelezar o cristianismo. Ele travou uma guerra de morte contra esse tipo superior de homem. Então, minha obrigação foi fazer o quê? Pesquisar a respeito da religião cristã, a respeito do cristianismo como uma religião, que é o que é. Cristo, a gente já viu ser um ser iluminado, né? Ser a perfeição. A gente já entendeu isso e já chegou à conclusão de que isso é algo positivo, já que todos nós queremos chegar nesse tipo de ser iluminado, né? Cristianismo é uma religião monoteísta baseada na vida, nos ensinamentos e na obra de Jesus Cristo. A gente percebe que a igreja, essa religião, ela falhou miseravelmente, principalmente por conta do consequente aquilo que o próprio Nietzsche já diz, né? Ele travou uma guerra de morte contra esse tipo superior de homem,
que a gente já tratou nos vídeos antigos, né? Tipo superior, que é inclusive esse que tá lendo o livro dele, que ele traz, né? O tipo o quê? O tipo perfeito. Ele tratou a própria igreja, o próprio cristianismo travou uma guerra contra Cristo. Olha que lindo, ele traz isso. Eu acho que, primeiro, eu não sei se ele se contradiz ou se eles têm uma noção de Cristo como algo positivo. Eu acredito que não. Acho que nosso amigo não tem essa visão. Eu acho que ele pegou Cristo, pegou a religião como um todo e tacou porrada mesmo. Mas a gente, estudando, consegue entender que o problema não é Cristo, mas sim a religião. Que guerra é essa que ele travou que eu estou trazendo aqui? Que eu também bato de frente contra a religião cristã. São dados, né? Que são fatos. Lembra que ele traz aí guerras, mas calma, que lendo, eu fiz uns adendos antes que eu acho importante chegar a falar antes mesmo de eu trazer o motivo pelo qual eu bato de frente com os cristãos, com os cristãos não, perdão, porque eu já entendi que os cristãos são aqueles que buscam imitar a Jesus Cristo, então eu me identifico, eu me igualo nesse ser que busca ser um ser iluminado também. Mas sim com a doutrina, porque a doutrina, que é o que eu bato de frente, ela traz aqui a visão de um único Deus, que é uma trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Legal, é uma religião como todas, e traz aí essa visão, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando que há religiões, há crenças passadas que a natureza é feminina. Vocês percebem que tudo que é de criação, tudo que envolve um Deus, né, tudo que há um processo superior, divino ali por trás, de crenças passadas, ele traz algo que é feminino, e essa religião aqui, o cristianismo, ele bate de frente com esse lado mais feminino, divino que tinha nos séculos passados, nas crenças passadas ao cristianismo, tá bom? Então, só quero deixar isso bem claro. Ele traz aqui o patriarcado, o que é certo, correto, através de algo mais masculinizado, sendo que as religiões passadas, a bruxaria, as magias naturais, eu não sei, as religiões passadas, elas trazem a mulher como um ser divino, tá? Eu trago isso em algumas palestras que eu já faço a respeito da mulher na ciência, porque tem uma grande influência, até mesmo da história da mulher na ciência, né? Sendo envolvida ali em diversos nomes, da bruxaria apenas ao praticar medicina, né? Através das ervas e tudo mais. Então, a gente já entendeu que a doutrina, ela traz aqui algo patriarcal. E a salvação, ela vem pela fé em Cristo, com arrependimento de pecados e a graça divina, praticando ali a graça divina, praticando a imagem, a semelhança com Jesus, e entendendo seus erros e buscando melhor aperfeiçoamento. Primeiro que eu vejo isso em pessoas que nem sequer têm religião. Eu acho que isso é um fato que todos nós, como seres humanos, buscamos a nossa evolução, ou pelo menos devemos buscar a nossa evolução como um todo. Como eu já disse isso, já frisei isso nesses vídeos aqui todos, e acho que esse vídeo só fala sobre isso, sobre buscar a sua melhor versão. E mais uma vez, não vou deixar de citar o que eu cito em todos os vídeos, que é entender, compreender a si para poder ser a sua melhor versão. Show! O ponto que eu anotei e frisei aqui são os pecados, tá? Esses pecados que a igreja traz para controlar as pessoas, para trazer e praticar o medo. Ah, porque você tem que ter temor a Deus. Ah, porque blá, 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 blá. A igreja traz isso, controla as pessoas através desses pecados, e é através desses pecados que ela enfia uma faca em si própria. Por quê? Porque o próprio cristão, o próprio Jesus Cristo, ele fala a respeito de amor e perdão. Dentro da sua religião, dentro das suas obras, deve-se haver amor e perdão. O legal é que a igreja perdoa o assassino, o estuprador, qualquer pessoa que tenha praticado mal, mas é a coisa mais errada do mundo ser gay. É a coisa que não é aprovado porque
Jesus não aprovaria. A gente, pelo amor de Deus, vocês são Jesus para estar falando? Alguém aqui é Jesus? Não é. A gente busca ser como Cristo, mas a gente está bem longe, tá? De ser como ele. Então a igreja vem e ataca isso. Então, quando eu digo que o cristianismo, quando eu e o meu amigo Nietzsche fala que ele travou uma guerra de morte contra o tipo superior de homem, eu concordo, porque o cristianismo ele tem uma grande influência na história, na cultura, na filosofia, na arte, nos sistemas éticos do mundo ocidental e muito mais. Né? Ele tem, por ter uma grande influência no ocidental, acaba influenciando também o oriental e vice-versa. Né? E ele traz essa guerra contra, quando a gente estuda a história, que foi o que eu falei, que na hora mesmo eu travei e falei, não, vou explicar o motivo antes, as guerras e cruzadas, né, para conquistar os terrenos cristãos, como é que fala a palavra? As terras sagradas, novamente. Né? A gente está tendo guerra até hoje em Israel. Vocês acham isso bonito? Vocês acham que é correto? Só porque um certo povo, por ego, quer ir lá e conquistar e ter para si. Eu acho isso a coisa mais feia. A terra é sagrada? Legal, show, vamos viver em paz, vamos homenagear, vamos cuidar dessa terra. Né? A nossa Amazônia também é sagrada, tá todo mundo desmatando, a Amazônia tá toda pegando fogo, aí ninguém faz nada. Olha a vista que eu mostrei ontem. E eu vi já queimada pra cá também. Cadê? Por aqui tá tendo queimada, tá ali, ó. Aqui tá tendo queimada. A vista pra ali também, ó. Mano, tudo, não dá pra ver nada. E tá muito quente mesmo, assim. Surreal de quente. Gente, tá horrível viver em Manaus. Hoje eu não me vejo mais vivendo naquela cidade, porque não tem estilo de vida. Mas ainda assim, eu não tenho orgulho em saber que Manaus, sendo uma cidade dentro da Amazônia, não é a cidade mais verde do nosso planeta. Mas sim um outro país que está lá longe, está lá perto da China. Vocês acham isso bonito? Porque eu não acho, eu não tenho orgulho. A gente deveria cuidar como ser humano, como país, como sociedade, como comunidade. Não deixar outras pessoas. Gente, o que Ai, como é o nome dele? Aquele bilionário. Nossa, eu e minha boa memória. Aquele bilionário que queria colocar e fazer trabalhos dentro da Amazônia. Vou deixar aqui alguma notícia para expressar aquilo que eu quero falar agora e não sai de mim. Mas enfim, né, um grande adendo aqui. A Inquisição, que foi o que eu falei a respeito da mulher, né? Quantas mulheres não mataram, não acusaram de bruxaria, não por discordar. Até mesmo Galileu, gente, que bateu de frente falando, galera, vamos com calma que o negócio aqui é diferente. Foi lá e sofreu, precisou dizer que ele mesmo estava errado, que a ciência estava errada. Para a igreja, né? Vocês acham que isso é bonito? Eu como Giovana, mais um adendo aqui particular, eu não gosto do catolicismo, eu não pratico, eu não chego perto, porque já fez muito mal. Lembra que Jesus Cristo, ele era perseguido pelos romanos? A sensação que eu tenho é a mesma que eu já citei aqui, que os cristãos são perseguidos, os verdadeiros cristãos são perseguidos pela igreja cristã, né? Pelo cristianismo. Sabe, isso não é bonito. Isso é uma contradição muito grande, né? Quando a gente observa a igreja por si só, ela se tornou um grande poder, um grande império controlado e controlando pessoas. Isso não é bonito, isso não é legal. Por isso que eu gosto de gravar vídeos assim, foi por isso que eu decidi gravar esses vídeos, para abrir a cabeça das pessoas, principalmente cristãs. Porque sim, a gente discorda de muitos fatos. Ai não, porque esse livro, esse cara era o capeta. Gente, também não vamos muito longe. Também vamos com calminha, vamos dar um passo de cada vez. Vamos engatinhando por enquanto. Mas perceba dentro de si, dentro das suas próprias crenças, erros. E tá tudo bem, porque é errando que a gente aprende, tá bom? Eu não tô falando pra ninguém deixar de ser pastor, pastora, ou deixar de praticar atos de Cristo. Jamais, jamais.
né? Mas que a gente possa aprender com esses erros para evoluir cada vez mais. E a gente percebe sim essa evolução, né? Tanto é que vem os protestantes mais para frente. Não que eles sejam super certos e tudo mais. Há muitos erros, principalmente em acreditar em livros. Imagina, gente, se eu pego o livro O Anticristo e tiro como uma ideia de que tudo que está escrito aqui é correto. Gente, não é assim que funciona. As pessoas erram, nós somos seres humanos, seres errantes, e a gente aprende com os erros. A gente não vive no paraíso. A gente é o paraíso porque a gente nasceu assim, a gente nasceu perfeito. Na verdade, a gente não. Como é que eu posso explicar? Eu sou como um todo a perfeição, eu só não sei o caminho ou como agir como isso, né? Como a gente já discutiu no primeiro vídeo. Eu acho que eu não deixei claro a mensagem que eu quis com esse pequeno trecho aqui, mas que te faça refletir, que te toque de alguma forma. A mensagem que eu quis passar a respeito de si mesmo, de si, a respeito da sua crença, a respeito de olhar para dentro e a respeito de melhorar, fazer um upgrade como um todo. Então é isso. A igreja mesmo, ela não pratica o perdão. A igreja hoje, ela também continua matando, ela continua trazendo conflitos, né? Aí como eu trouxe os LGBTs, ai, porque é a coisa mais errada do mundo, ai, porque eu não quero um filho gay. Gente, cadê o amor, cadê o perdão? Quando eu ia pra igreja, eu já pratiquei a religião muito bem, bem bonitinho, por muitos anos da minha vida, até trocar, até conhecer outras coisas, até melhorar, né? Até crescer como um todo em diversos pontos. Enfim, eu pratiquei essa religião por muito tempo e eu escutava coisas boas, coisas maravilhosas do cristianismo, dos pastores, do cristianismo como um todo, dos fiéis, mas também escutava coisas pecaminosas. Eu entrei para a igreja, um parênteses bem alto, bem grandão. Eu entrei para a igreja porque eu queria participar do teatro. O meu sonho sempre foi ser atriz, estar nos palcos, falar, viver, expressar tudo aquilo para as outras pessoas. E quando eu subia no palco, eu me sentia o ser mais pecaminoso do planeta Terra. Porque eu achava que até meus pensamentos eu estava pecando. Tudo era um pecado, tudo era um pecado, eu não podia respirar que era pecado. E a igreja controla os seus fiéis através desses pecados, que é o que eu quero deixar claro para vocês. Que, Mona, menos, pelo amor de Deus, menos. Mais amor, mais caridade, mais perdão, mais cuidado com o próximo, sabe? Porque eles controlam. Ai, o que hoje eu vejo é temor, apenas temor dos fiéis, da igreja com os seus fiéis. Então, atenção àquilo que vocês estão consumindo, até mesmo dentro da igreja. Porque há sim um grande mal, um grande conflito, até mesmo na nossa história, na colonização. Vocês acham bonita a história do nosso país? A história dos nossos indígenas? Até hoje há uma corrupção gritante dentro do nosso país. Até quando? Até quando a gente vai ser cego a respeito disso? Até quando vocês vão aceitar? Até quando vocês vão defender bandidos? Até quando a gente vai se colocar no papel de vítima? Ah, não, porque no meu país, o meu país é assim, o meu país é ruim, o meu país ele é corrupto por natureza. Gente, não vamos nos colocar no papel de vítima. Vamos agir. A gente tem essa voz, a gente tem esse poder. Seja com um, seja com dois, seja com os meus filhos, educando os meus filhos, educando a minha sociedade. Eu, como professora, como educadora, como alguém que tem uma voz, por mínima que seja, a minha obrigação é clarear a mente de vocês, para que vocês também ajam. Porque assim, eu e você, a gente pode estar sofrendo, mas os nossos filhos, eles vão praticar atos melhores que os nossos e vai melhorar a nossa sociedade, nosso planeta como um todo. O nosso país, ele é muito rico. O nosso país, ele carece de nós, ele carece de seres acordados, de seres que cuidam do planeta Terra, de seres que estão ali para servir, realmente servir a luz, servir o amor. Então, vocês que são fiéis de Cristo, vocês que são cristãos, vocês que estão dentro da religião cristã, observem os erros dentro de si, dentro da própria crença e melhorem. Melhorem como um todo, cuidem da nossa sociedade, pratiquem a verdadeira palavra de Cristo, a verdadeira palavra de Jesus,
que é praticar amor ao próximo. Olhem, cadê a caridade desse povo, gente? Cadê o amor ao próximo? Cadê o perdão? Para si também, o perdoar a si. Eu acho isso de extrema importância. Melhorar. Melhore. O cristianismo colocou todos os instintos mais profundos desse tipo debaixo de suas proibições. Desenvolveu seu conceito de mal, de maligno a si mesmo. Foi aquilo que a gente falou, ele controla os seus fiéis a respeito do temor. Ele controla Cristo ou os seus projetos de Cristo, a ideia mais básica, o protótipo de Cristo, ele controla a igreja, o cristianismo, a religião, controla essas pessoas debaixo das suas proibições. Aquilo que a gente já tratou, que eu dei uma aula aqui bonita a respeito de para vocês a respeito disso. Por causa desses instintos, o homem forte como réprobo típico, o pária entre os homens. O cristianismo assumiu o papel de todos os fracos, humildes e mal-sucedidos. Eu acho bonito, agora eu bato de frente com o meu amigo Nietzsche. Eu acho bonito que o cristianismo, sim, ele traz aqui a ideia de que venha a mim todos vocês que são fracos, oprimidos e que se sentem fora dessa grande bolha, se vocês não se encaixam em tudo isso que está acontecendo, venham até mim. Isso é legal, porque acolhe aqueles que estão de fora. E eu acho que esse é o ponto. Eu acho que hoje, através do bem da nossa sociedade como um todo, eu acho que existem diversas pessoas aí ao redor do nosso planeta, ao redor do nosso país, que buscam fazer o bem, mas não têm a possibilidade de fazer porque não tem o caminho correto. Como eu vou citar um exemplo sobre mim. Eu tenho muitos projetos desenvolvidos para caridade. Eu tenho muitos projetos, vocês não estão entendendo, mas eu não tenho orçamento para isso. Eu não tenho apoio do governo, que foi o que eu sempre lutei desde o primeiro momento, a primeira palavra que saiu da minha boca com o governo como um todo, tá? Eu não estou aqui criticando governantes específicos ou presidentes específicos. Não, eu tô falando como um todo, sabe? Um todo é o governo. Quando eu bato de frente, eu não tô batendo de frente com um presidente ou com um governante. Eu tô batendo de frente contra o governo, que é aquele que controla realmente, é como um todo. E quando eu vou de frente com o governo, quando eu levo propostas para o governo, quando eu bato de frente com os ideais do governo, eles não estão de apoio. E olha, mesmo eu dizendo, gente, é de graça o meu trabalho, vamos levar isso para o público, vamos fazer isso e aquilo, há um descontentamento vindo da parte deles, há uma não ação vindo da parte do governo. Então, é isso que eu deixo claro aqui para vocês. Eu posso usar como exemplo algo que eu mesma vivencio. Com isso, eu acho muito bonito, não só o cristianismo, como outras religiões que provêm do cristianismo, né? Outras doutrinas, como o espiritismo, a Umbanda, que fazem um trabalho, uns projetos muito bonitos a respeito acolhem essas pessoas que são diferentes, esses fracos, né? Essas pessoas diferentes, e fazem um trabalho muito bonito. E, mais uma vez, esse fato aqui de os mal-sucedidos varia muito, depende muito. Porque, por exemplo, até um tempo atrás, eu, a Giovana, acreditava que eu estaria formada, que eu estaria fazendo isso e aquilo. Mas a verdade é que tudo isso, todo esse estudo, toda a graduação, todo o meu trabalho na ciência, ele vem como um aprimoramento para vocês. Eu posso entregar minha melhor versão para vocês tendo um doutorado, mas eu ainda posso ensinar muito para vocês ainda estando graduando. Por quê? Porque eu aprendo sozinha. Então, se eu aprendo sozinha, eu realmente aprendo sozinha. Eu falo 3 línguas, 2, as 3 eu aprendi. A português eu sou fluente, né? Mas enfim, as outras eu aprendi só, eu não tenho certificado. Como é que eu posso explicar para vocês que eu falo muito bem, eu falo avançado, 3 línguas, até português eu não falo bem, vocês conseguem ver só nesse pequeno diálogo que a gente teve agora. Mas, enfim, sendo que eu não aprendi numa escola. A mesma coisa são os meus ensinos, eu tenho aprendido muito sobre muitas coisas e eu não tenho papel.
Então, por muito tempo eu me prendi a isso. Como eu posso dar aula para as pessoas, sendo que eu não tenho um currículo, um diploma para isso? Mas na verdade não. Na verdade eu sou muito inteligente, eu tenho uma capacidade muito grande de educar as outras pessoas. Eu sou muito grata, muito feliz por esse dom natural que eu tenho, porque a única forma de eu influenciar na vida das pessoas é através da educação. E a educação, seu desenvolvimento como um ser, é a única coisa que você vai levar aqui do planeta Terra, assim como eu, né? Apenas o conhecimento. Por mais que a gente esqueça muita coisa, por mais que tenha memória ruim, assim como eu, a gente consegue aprender e evoluir como ser humano através da educação. Eu acho que esse dom que eu tenho de ensinar, mesmo não tendo papel do meu diploma ainda, daqui para 2030 dá certo, porque eu estudo em universidade pública, vai dar certo. Mas eu confio muito em mim, eu confio nos meus ensinamentos, eu confio na minha forma de ensinar, por mais que eu esteja aprimorando ela através da universidade, através do conhecimento e principalmente através do tempo, né? Eu lembro que um professor meu, muito querido, eu tenho um carinho muito grande, né, vontade logo de terminar a faculdade, ele me deu um grande ensinamento que foi: Giovana, você precisa entender que um físico que se forma em 3 anos e um físico que se forma em 5 anos, ele tem diferentes ensinamentos. Por quê? Porque ele aprimorou muito mais em 5 anos do que em 3. Então, tu entende que por mais que tu aprenda tudo, por mais que tu tire boas notas em 3 anos, o de 5, ele tem muito mais conhecimento, tem um amadurecimento que o de 3 não tem. Então, isso é um grande ensinamento, né? Isso é uma forma muito bonita. Mas enfim, vamos voltar aqui para a leitura de novo, né? O cristianismo assumiu um papel de todos os fracos, humildes e mal-sucedidos. Ele transformou em ideal o antagonismo a todos os instintos de autopreservação da vida sã. Ele corrompeu até mesmo as faculdades daquelas naturezas que são intelectualmente mais vigorosas, por representar os valores intelectuais mais elevados como pecaminosos. Mais um ponto rapidinho aqui, que não é ensinado nas escolas, que recebeu uma grande influência do cristianismo, mas não é ensinado nas escolas, na própria filosofia mesmo, né? No passado, era ensinado ali. Quem era que comandava as salas, meu Jesus? Era as freiras, eram os padres? Não lembro bem, não tenho poder de fala aqui para vocês porque minha memória falha, mas concordo mais uma vez com o nosso amigo, porque traz aqui sim uma corrupção nas faculdades, nas naturezas que elevam intelectualmente o ser humano. A gente percebe isso também nas próprias escolas, na própria educação que a gente tem no nosso país. Há uma corrupção sim nas faculdades, a gente percebe que a gente tenta melhorar sim na última atualização que teve da educação, de colocar professores para ensinar matéria de evolução financeira e tudo mais, só não pegaram as pessoas corretas, né? Mas tudo bem, porque tudo é um ensinamento, tudo é um aprendizado que vai evoluindo aos pouquinhos. Mas enfim, foi um grande passo, né, dar início, mas ainda assim, a própria escola, ela não ensina direito, ela ensina o quê? A ler, a escrever, não tão direito, não tão bonito. Ela ensina algumas coisas que não necessariamente vão ser úteis para a vida das pessoas, como, sei lá, é legal estudar história, mas a história não é contada direito, é tudo um mix de coisa, um mix de informação, é uma doutrina de ir tal hora e sair tal hora, é uma forma de controlar a cabeça das pessoas. A educação do nosso país tem muito a melhorar, ela não é algo que traz um valor intelectual muito grande para as pessoas, não é ensinado ética nas nossas escolas. Eu lembro da discussão de que é obrigação do professor educar, ou a educação ela vem de casa? São pontos a se pensar, sabe? Qual é a obrigação do professor? A obrigação do professor é ensinar? É educar? Educar em quê? Eu tenho que te dar aula de ética, eu tenho que te dar aula de educação, eu tenho que te dizer qual é a hora certa de dizer obrigado ou não. Então são pontos, né? São diversos pontos. Por isso que eu pego no pé de que se eu ensino você, se você aprende o mínimo, se você aplica isso no seu filho, se seu filho assiste, enfim, a nossa sociedade tende a melhorar com o tempo. Para finalizar,
O exemplo mais lamentável, a corrupção de Pascal, que acreditava que seu intelecto havia sido destruído pelo pecado original, quando na verdade foi destruído pelo cristianismo. Então a gente já concorda que tudo o que Nietzsche fala a respeito do cristianismo é realmente algo ruim, não é algo tão interessante. Cristo, a gente já concorda que Cristo defende, que a gente defende a Cristo, porque Cristo é um ser iluminado e a gente também busca ser esse ser iluminado. A corrupção de Pascal é uma discussão filosófica que eu aconselho vocês verem ilustrações aí na internet, que acredita que Deus é uma escolha mais racional, já que acredita que acreditar em Deus é uma escolha mais racional, já que mesmo sem provas da existência divina, é melhor acreditar nele porque as recompensas superam as consequências de não acreditar. E o pecado original que ele trata aqui é a respeito do Éden, tá bom? É o pecado que vem do Éden, as escolhas do Éden. Eu acho que esse aqui é um fato muito interessante também da gente entrar, porque quando a gente pensa no Éden, pensa em uma mulher, em um homem que comeram uma certa fruta, que é a fruta que fala o que é o certo e o que é o errado, eu acho muito bonito, eu acho muito legal. As pessoas condenam, ai, porque Eva não deveria ter comido essa fruta, ai, porque isso é errado, ai, porque eu gostaria muito que ela não tenha comido. Mas eu tenho muito orgulho de falar para vocês, como ser humano hoje, que sou ainda muito fraco de pensamento, fraco eticamente, que eu sou grata por saber o que é bem e mal, o que é certo e o que é errado e evoluir, saber muito bem as minhas escolhas. Eu prefiro ter o livre-arbítrio de saber o que é certo e o que é errado do que ser controlada, como o próprio cristianismo controla as pessoas. Não é legal você ter educação correta, não é legal você ser um tipo superior de homem sabendo que você é por suas escolhas e por suas ações. Eu acho isso muito bonito. Por mais que ela tenha errado em comer, em ter desobedecido, é um erro, porque foi falado não faça. Ela foi lá e agiu e a gente consegue aprender através de um erro. Então, eu como ser humano, como Giovana única, ser humano único, eu fico feliz com esse erro que ela teve. Para finalizar, a gente basicamente teve uma aula de cristianismo, né? Eu acho que todo cristão deve sim assistir esse vídeo e que vocês possam ter aprendido com essa leitura que a gente fez a respeito do livro Anticristo. Eu pude aprender muito, pude refletir e trazer diversos pontos para vocês através dessa pequena leitura, dessa pequena oração. E espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muito. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.